Agora vamos lá para o nosso teste de tração e lombada, lembrando, né, suspensão totalmente independente na dianteira e traseira, double wishbone na frente, multilink atrás, com um pneu 245, perfil 45, aro 20 polegadas, não é um pneu tão alto, né, então vamos tomar um pouquinho de cuidado, não vamos passar tão rápido no tachão, já que é um pneu que não tem um perfil assim tão alto, mas vamos ver como é que é o conforto aqui, isolamento acústico. Então vamos lá, alinhar o carro e... O que eu posso dizer para vocês? Isolamento acústico é muito bom, isola muito bem, ele tem uma qualidade de acabamento muito legal, mas a suspensão é durinha, hein? Eu achei bem durinha a suspensão, consistente, não é molengona, mas é bem firme mesmo, né? Bem durinha, você sente bem o tachão ali a hora que você está passando. Vamos ver agora aqui lombada, 30 por hora. Será que cumpre a função de crossover? Primeira lombada não passou com tanta dificuldade. Lembrando que o carro é um carro relativamente grande e pesado. Passou até com mais ou menos de tranquilidade, eu diria. Vamos ver, segunda lombada, aí a 30 por hora. Será que vai bem aqui também? Viu que bateu e bateu bem lá na frente, né? Então... essa utilidade, né, de crossover barra SUV, a gente já viu que não é exatamente o ponto forte. Vamos ver o piso desnivelado aqui do modelo. Olha que isolamento acústico bom. Vamos reduzir na lombada, né, porque a gente já viu que o carro não é tão alto. Ih, mesmo passando mais devagarzinho, pegou um pouquinho lá na frente, hein? Você vê que essa característica de SUV e crossover... não é exatamente a vocação aqui do Sea Lion, né? Vamos lá, mais uma lombada aqui. Pessoal, 20 por hora e raspou a frente. Bom, se a gente comparar com o Seal, é muito melhor. Porque o Seal, nessas lombadas aqui, se você não passar bem devagar, ele vai raspar. Então aqui ele já melhora em relação ao Seal. Mas ele se compara a outros modelos que tem essa proposta de SUV. Definitivamente não. Então você vai ter que tomar cuidado nesses obstáculos tipo lombadas e valetas, que a chance de raspar a parte da frente existe, e o meio do carro, pelo menos a gente não viu nada aqui, mas a parte da frente a gente viu que é mais baixo, então você tem que tomar um cuidado. Para nossa manobra de fim de rua, vamos usar aqui a câmera 360 graus, que é muito legal, é um dos destaques desse carro, onde a gente consegue colocar aqui, por exemplo, o carro em modo transparente, que ele vai gravando por onde passa e exibe aqui embaixo do carro, e temos todos os modos de visão possíveis, né? Tem a dianteira, tem a traseira, lateral esquerda, lateral direita, grande angular dianteira, grande angular traseira e as duas rodas dos dois lados, né? Então eu posso usar esse daqui para fazer o primeiro acerto, e olha que câmera de alta resolução, né? Que a gente vê vários carros que a gente testa aqui, são umas câmeras de média, de baixa resolução, que você não consegue ver as coisas direito. Aqui não. Olha a definição que essa câmera tem. Pneu dianteiro alinhado, ó, traseiro e dianteiro alinhadinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui nessa imagem, que aí a gente tem aqui 360 mais a imagem dianteira com linha de guia dinâmica. Muito legal mesmo a parte de câmeras desse carro. Esse carro não, os carros da BYD são assim, praticamente todos. Bom, vamos parar aqui no nosso ponto de referência. Olha que legal, né? Linha de guia dinâmica mostrando o caminho das rodas, onde vai passar o bico do carro e onde vai passar a traseira. Ele já te mostra tudo, né? E aqui também mostra o caminho que você está fazendo. Muito show essas câmeras, muito show mesmo. Vamos lá. Vamos ver aqui em que momento que eu tenho os 90 graus, ó, aqui. Aqui nós temos os 90 graus em relação ao que a gente saiu. Mas já tá para encostar a roda na... ó, já encostou a roda lá, tá vendo? Se eu colocar aqui a câmera dianteira, a gente vê que a roda ali tá encostada, essa aqui não. Dá para ver aqui que o carro virou um pouquinho mais aí que os 90 graus, né? Bom, vamos engatar ré. Ó, você viu que ele pegou aqui o sensor de estacionamento, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar com segurança. Muito legal as linhas de guia dinâmicas aqui, né? O carro transparente que também mostra o caminho que você está fazendo, o que é bastante útil. Vamos concluir aqui o nosso movimento. E olha, você vê que o Sea Lion é um carro grandão, né?
não chega a ser o mesmo espaço que as picapes médias e os SUVs grandes usam, mas a gente saiu do centro da rua bastante para a esquerda, né? Então você vai precisar de espaço para manobrar esse carro. A parte boa é que as câmeras ajudam demais. Vamos ver agora ali atrás a parede, que ela é inclinada, não é uma parede totalmente reta, ela é uma parede assim. Vamos ver como é que fica aqui o sensor de estacionamento. Ó, que legal. Tá vendo? Ó, mostra aqui em centímetros, aqui que ele está mais perto da parede, uma vez que ela é inclinada. Aqui não está tão perto e aqui está bem distante. Então funciona direitinho, câmera de alta resolução. Muito show aqui para a gente conseguir utilizar as câmeras, né? Você vê que o sensor de estacionamento também funcionou direitinho. Desde que você tenha um pouquinho mais de espaço, não vai ser problema manobrar aqui o Sea Lion, né? Quanto aos obstáculos, no que diz respeito a lombadas e valetas, apesar de a marca vender como um SUV, eu prefiro até chamar um pouquinho mais de crossover. Apesar dele ter tração integral, né, nos dois eixos, ele não tem uma altura tão boa assim. Então, se você comparar com outros modelos aí, SUV crossovers, esse aqui não tem uma performance tão boa. Você viu que na segunda lombada ele já bateu e raspou na terceira e na quarta, passando numa velocidade mais baixa. Então ele não tem aquele DNA para ficar encarando coisa aí um pouquinho mais difícil. E nem recomendo que você faça isso, uma vez que esse carro não tem step. Então, se você for andar fora de estrada, lembre-se, cortou o pneu, você vai voltar de guincho para casa. Então, é melhor do que o Sion, mas não é tão bom aí quanto os crossovers / SUVs que a gente tem no mercado, principalmente nessa faixa de preço. Vamos entender as funções do painel que a gente tem aqui no BYD Sea Lion. Uma tela totalmente digital à frente do motorista, com várias informações. Primeiro, os botões que você pode interagir aqui com esse painel. Começando pelo lado esquerdo do volante, tem um botãozinho aqui que você consegue alterar as funções que aparecem nesse campo aqui. Tá mostrando ali pressão dos pneus e temperatura de cada um dos pneus. Apertando o botãozinho uma vez, ele aparece aqui uma média de consumo dos últimos 50 km. Inclusive, ela já está zerada, porque quando você aperta e segura esse botão, ele zera essa medição. Mas aqui tem um problema, porque a média que aparece aqui não é da sua viagem toda, é sempre dos últimos 50 km. E isso não é muito útil. Eu, por exemplo, estou sempre fazendo viagens aí na casa de 100 km. Então imagine que o começo da viagem eu fiz com o pé mais leve e depois eu fiz com o pé mais pesado. A média que vai aparecer aqui é dos últimos 50, por exemplo, o meu pé mais pesado. Ou o inverso, eu saio daqui do interior, vou para São Paulo. No primeiro trecho eu tô com o pé mais pesado, a hora que eu começo a chegar perto de São Paulo eu tiro o pé. A média que vai aparecer lá não é da viagem inteira, é do trecho que eu cheguei em São Paulo que o carro foi mais econômico. Então isso aí não tem muita utilidade, deveria ser do tempo total da sua viagem. E o terceiro menu é uma média do carro, é cumulativa, é de toda a vida do carro. Para que serve uma medição como essa, né? Meio inútil. Outra coisa, imagine que esse carro vai ter um segundo dono. O segundo dono quer fazer a sua medição. Aí tem um número lá que não é nada a ver com o dele. Então, esses números deveriam poder ser zerados, né? No caso, esse aqui, o anterior deveria ser da viagem toda e deveria ter também uma possibilidade de medição A e B. Qualquer carro a combustão que tem computador de bordo tem aí medição A e B e depois um totalizador. Infelizmente, aqui nós não temos isso. Bom, do lado direito do painel, a gente tem aqui também um menu que a gente consegue alterar. Esse menu tem um botãozinho aqui, você está vendo que tem ali o Android Auto integrado. Eu consigo mudar aqui para navegação por instrumentos, já vou explicar sobre isso. Limitador de velocidade e a parte do cronômetro. A gente também tem botões aqui no console, onde você tem aqui ó, o Standard aqui em cima. Apertando o botãozinho ele muda para High, que é o modo de regeneração de energia. E aqui do outro lado, você também tem os modos de condução. Olha que coisa interessante, o modo Eco, tela com fundo branco, modo normal com fundo branco, esportivo, e quando você põe no modo neve, ele muda para esse fundo aqui mais escuro. Então você está vendo que dependendo do tipo de modo de condução que você está usando, ele também vai ter essa interferência. Temos mais informações como o sistema de assistência à condução, velocímetro, aqui o sistema de assistência à condução que você também pode acionar por aqui, mas aí você tem que estar com o carro não ligado, você tem que estar com o carro
dirigindo, né? Você tem que estar dirigindo o carro para você poder fazer a programação aí dos sistemas de assistência à condução e também os outros botões aqui que tudo isso só vai funcionar quando o carro está sendo dirigido. Agora, aqui embaixo você tem o odômetro do carro, apertando o botãozinho aqui na haste você tem o trip A e você tem o trip B, mas pela central multimídia você também consegue fazer a seleção do trip A e trip B. Na tela da central multimídia, nesse menu veículo instrumento, onde aparece isso, você tem aqui o brilho do painel à frente do motorista. Mas esse brilho do painel, presta atenção. Se você tiver com o botãozinho aqui no modo do farol ligado, e você for acionar o brilho do painel, aí ele vai funcionar. Mas tem algumas situações aqui que, dependendo de como você tiver com o botão, pode ser que o brilho do painel não atue o funcionamento. Isso depende da iluminação também do ambiente externo, tá? Então só tô avisando isso, pessoal, porque às vezes você pode querer mexer nesse brilho. Ah, mas não tá mudando o painel. Por quê? Porque ele tá pegando uma indexação aí da, digamos assim, da iluminação externa do carro. Agora, eu falei para vocês que tinha aqui esse menu navegação por instrumentos, né? Bom, o que é isso? Eu tô aqui com o Android Auto integrado. Então você vai ver aqui na tela da central multimídia, ó, tá aparecendo aqui o YouTube Music, tá aparecendo aqui o Maps, né, do Android Auto. E aí, quando eu tenho aquele menu do carro, olha só, exibição simples. Se eu colocar exibição simples, se eu tiver uma navegação sendo programada lá pelo aplicativo, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Vou pegar um roteiro aqui, vou colocar um endereço aqui em São Paulo. Iniciar trajeto, olha só. Você viu que já mudou aqui a frente do motorista, tá vendo, ó? Ele já está te dando a indicação ali por setas. Eu posso deixar desligado, eu posso deixar simples e o mais legal, se eu colocar pequeno, ó, ele coloca o Maps aqui nessa região, tá vendo? Bem legal. E se eu colocar cheio? Aí ele vai colocar o Maps em toda a tela do carro. Essa integração funciona tanto para o Android Auto quanto o Apple CarPlay, mas atenção aqui, tá, pessoal? Não temos mapa de GPS embarcado, então se você quiser usar os mapas de GPS, obrigatoriamente você precisará tá fazendo a integração com Android Auto ou Apple CarPlay. E aí são essas as funções que você tem disponível aqui no painel do BYD Sea Lion. Comprecar é ideal para quem quer vender, Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.